Senhor, que a tua glória enche esse lugar cada dia, cada momento. Nós estamos gratos ao Senhor nesta noite por esse culto. Deus, queremos oferecer ainda nesta noite, Senhor, o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos. Continua, Senhor, trazendo a tua mensagem poderosa, Senhor, de libertação, de alegria, de cura para a nossa alma. Faz milagres nesta noite, Senhor, pela tua palavra fiel e verdadeira. É no nome de Jesus, Deus, que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, por gentileza pode tomar seu assento e abra por favor aí a sua Bíblia, mantenha ela aberta na leitura que fizemos em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 21, nós vamos falar sobre isso que acabamos de cantar, sobre prosseguir para o alvo, nós vamos falar sobre ir além do que temos vivido, nós vamos falar sobre fazer um balanço nas nossas vidas, uma avaliação. Estamos vivendo em um período de jubileu, que nos remete a este tempo de reflexão e de avaliação, e é o que o apóstolo Paulo avalia aqui no capítulo 3 que nós fizemos a leitura, e Paulo utiliza aqui, e é o que eu vou abordar hoje, enfatizar. Tem muitas verdades, muitos ensinamentos de Paulo neste capítulo 3, mas Paulo utiliza-se de duas palavras importantes aqui, uma que está no versículo 7, que é quando ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Essa palavra considerar é muito importante para compreendermos o que Deus vai falar conosco hoje. E a segunda palavra que Paulo traz aqui, que é de extrema importância, está no versículo 14, que foi um dos louvores que cantamos: prossigo para o alvo. E aqui a palavra prosseguir, que Paulo traz nesse versículo 14, essas duas palavras vão guiar a nossa ministração desta noite, e que na verdade não deve guiar apenas a ministração desta noite, mas devem guiar essas duas palavras. Considerar e prosseguir devem ser coisas que devem ser atitudes, muito mais do que palavras, devem ser atitudes constantemente presentes na vida de um cristão, na vida de um servo do Senhor. E aí eu me aproprio ao que Paulo fala, escrevendo: se é que vós sois servos do Senhor. Então, refletir, considerar e prosseguir são palavras-chave que um cristão, que um servo do Senhor precisa não apenas conhecer, mas precisa pô-las em prática no seu dia a dia. É o que Paulo aqui nesse capítulo 3, ele faz essa consideração, avaliando o que ele tem em Cristo Jesus, considerando o que ele tem em Cristo e considerando o que ele perdeu por conta daquilo que ele recebeu de Cristo. Ele avalia a sua posição, ele considera tudo que ele tinha antes e considera tudo que ele tem depois de Cristo. Assim como nós dividimos a história da humanidade entre antes e depois de Cristo, todo crente, todo servo do Altíssimo precisa fazer essa consideração e avaliar e considerar sua vida antes de Cristo e considerar a sua vida após o conhecimento de Cristo, para saber se esse conhecimento, esse estágio pós-conhecimento de Cristo está verdadeiramente sendo vivido de acordo com o que Cristo quer que os seus servos vivam. Então, considerar e prosseguir devem ser lema de vida para cada um de nós. Diga para o seu irmão: considere e prossiga. Porque também ficar numa postura só de reflexão e consideração, constante análise, como alguém que está constantemente num divã de um psicólogo, analisando e refletindo sobre a sua vida, não vai redundar em transformação prática, porque fica apenas no nível de considerar, fica apenas no nível de refletir, fica apenas no nível de pensar. E a vida que nós vivemos aqui é uma vida que tem que ser vivida no nível da ação. A nossa reflexão, o nosso pensamento precisa redundar em atitudes práticas, de forma que o mundo praticamente, por meio da nossa prática de vida, da nossa atitude, possa verdadeiramente entender e ver o amor de Deus em nossas vidas.
Paulo aqui então, aqui eu trago um pensamento de um filósofo secular e muito conhecido, Sócrates. Ele diz o seguinte, que uma vida que não é examinada, não é digna de ser vivida. Nós muitas vezes fugimos de uma autorreflexão, de uma análise, de se colocar, nós evitamos nos colocar de frente do espelho, com medo de ver o que vai refletir em nós. Quando nós consideramos a nossa vida, nada mais é do que nós nos desnudarmos diante de um espelho e olhar para as nossas feiuras. As irmãs, mais do que os homens, têm um relacionamento de amor e ódio com o espelho, né? Quando chega pela manhã, é um relacionamento de raiva, porque amanhece descabelada e aquela imagem, aquilo que está sendo refletido não lhe é agradável. Mas depois ela passa uma base, faz um delineamento nos olhos, passa um batom, dá uma penteada, aí ela faz as pazes com o espelho, porque aquela imagem que está refletindo ali já lhe é agradável. Mas é difícil nós nos colocarmos diante do espelho para refletir. É o que Sócrates diz, se nós não fizermos periodicamente ou constantemente uma reflexão, uma consideração de como temos vivido a nossa vida, Sócrates, que não é nem crente, mas é filósofo, pensava um pouco, tinha uma cabeça um pouco grande, talvez fosse cearense, mas ele refletiu e disse, se eu não me examinar, tem algum cearense por aqui? Não, né? Nada contra os nossos irmãos. Cabeça grande é sinal de inteligência. Sócrates era cabeçudo e ele pensou, temos que refletir nas nossas vidas. Temos que examinar a nossa vida, senão não vale a pena viver. E Paulo fez essa reflexão aqui no capítulo 3 de Filipenses. Ele avalia a sua vida antes de Cristo. Ele faz uma reflexão que está presente nos versículos 1 ao 6, ele faz essa análise. Ele olha para a sua posição antes de receber a Cristo enquanto um rabino. Paulo, o rabino, entenda-se Paulo, o rabino, quando eu falar essa expressão, como Paulo, o religioso. Porque tem muita gente que está na igreja que é religiosa, que vive dogmas religiosos, que vivem preceitos religiosos, mas que na verdade não passam de rabinos. Não passam de religiosos, não fizeram uma justa e real consideração do que verdadeiramente tem valor. Paulo fez essa reflexão, ele fazendo uma digressão, uma análise da sua própria vida, no capítulo 3, ele fala nos versículos 4, ele diz, olha, considerando a minha posição como rabino, como um religioso, como alguém que servia e era fiel, ele diz, eu era diligente, eu era zeloso na prática da religião. Meu irmão, tem muita gente que é zeloso na prática religiosa, mas é falto da prática da espiritualidade, do exercício, por exemplo, do perdão, que é um assunto que está sendo tratado desde terça-feira passada. É religioso na hora de querer perdão para si, mas quando se leva a considerar uma situação e avaliar, agora é minha vez de conceder perdão, agora ele vai exigir as dificuldades da lei, ele vai exigir as exigências da lei, é dose, mas é isso mesmo, ele vai querer tirar da lei aquilo que é de direito seu, exija seus direitos. O religioso, rabino, é assim. Paulo então entende a sua posição, eu era zeloso da lei, fui circuncidado ao 8º dia, cumpri todos os requisitos da religião, eu sou descendente de Israel e, além do mais, sou da tribo de Benjamim, e essa expressão, muito além de identificar Paulo com a tribo de Benjamim, o que ele está querendo dizer é que nesta época aqui, já é a época posterior ao exílio babilônico. O povo foi liberto lá depois do exílio babilônico, e muitos judeus perderam a sua árvore genealógica e não se sabia mais, não sabia mais se é da tribo de Benjamim, se é de Levi, se é de Rubem, se é da tribo de Judá, então se perdeu. Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou tão cheio de credenciais, eu sou tão rabino, tão religioso, que eu sei inclusive da onde eu vim, eu sou de Benjamim, não sou só um israelita, eu tenho pedigree, obrigado pastor Jacó, eu tenho origem. Então ele está dizendo, ele está refletindo sobre ele.
E aí ele diz, além do mais, eu sou hebreu de hebreu. Isso aqui, além de tudo, ele está dizendo o seguinte, nesta época do Império Romano, não se perdeu, por conta da dominação romana, a invasão romana, houve muitos estupros, muita coisa no meio do povo de Israel, as mulheres foram violentadas, e aí passou a não se saber mais, essa criança é filho de um romano ou é filho de um judeu, porque o Império Romano entrou com essa dominação. E aí, por conta disso, não se sabia mais quem era o pai. Inclusive, a lei rabínica mudou a forma de se considerar judeu. Agora, é o ventre da mãe. Se ela é judia, então é um judeu, não importa mais o pai. Mas Paulo está dizendo aqui, eu sou hebreu de hebreu. Eu sou benjamita e eu sou filho de judeu. O meu pai era judeu. Eu não sou fruto de um estupro de um romano que veio e se apoderou da minha mãe. Então, ele está dizendo, eu tenho pedigree. O Souza disse aqui que antes de aceitar Jesus, ele se achava o cara. Paulo era o cara no ambiente rabínico. Então, mas ele estava vivendo esta vida religiosa sinceramente enganado. Meus irmãos, tem muito crente que vive este nível de fé. E o louvor que cantamos nos convida a irmos além, a um nível mais profundo de fé. Muita gente vive neste nível de fé, neste nível de vida cristã, apenas um nível da religiosidade, em que você chega para o pastor, pode fazer isso? Não pode. Pode fazer aquilo? É um pode e não pode. Meu irmão, não existe pode e não pode, existe o que o Espírito Santo de Deus te convence de todo pecado, e quem tem contato, e quem tem um nível de intimidade com o Senhor, vai saber o que é justo e o que é injusto, o que é lícito e o que não é lícito. Mas quando nos falta um nível de intimidade e estamos vivendo num nível da religiosidade, aí precisa ter alguém para dizer, faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, isso aqui não é pecado, vista isso, vista aquilo. Quantos de nós não estamos vivendo neste nível raso? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que ele canta, precisamos sair deste nível raso. Os jovens conhecem esse louvor. Precisamos sair desse nível de religiosidade. Paulo está fazendo essa consideração, eu sou tudo isso. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Atos capítulo 9 vai nos mostrar, Paulo estava sinceramente vivendo esta vida deste nível religioso, e ele estava achando que estava salvo. E ele achava que viver neste nível era suficiente, e ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que apenas se limitar a essas práticas externas, exteriores, este legalismo do pode e não pode, o cumprimento dos dogmas rabínicos, o cumprimento dos mandamentos cegamente, sem compreender o princípio e o espírito da lei de Deus, porque a lei, próprio Paulo não desfaz-se da lei. Paulo diz, a lei do Senhor é perfeita, ela é boa, o mandamento é justo e bom. O problema não é o mandamento. Paulo também não está pregando e dizendo que não precisamos mais olhar para os mandamentos do Senhor. Também não é suficiente chegar aqui à frente e fazer uma oração, eu aceito Jesus como meu Salvador, e parar aí. Se não tiver o prossiga, se ficar apenas no considerar, são os dois verbos que nós estamos usando aqui, se ficar considerei, hoje avaliei e considerei, sou pecador, preciso de Jesus. Encontrou salvação, mas se faltar prosseguimento, vai ficar parado e pode se perder a salvação. É isso que precisamos entender. Paulo então aqui em Atos capítulo 9, ele se encontra com este Jesus. Uma luz gloriosa aparece diante dele, indo em direção a Damasco, fazendo o quê? Perseguindo os cristãos, perseguindo os servos na sua religiosidade, no seu sincero engano, na sua sinceridade, achando que estava servindo a Deus, foi perseguir os crentes. Mas Jesus, que é gracioso, misericordioso, amoroso, se apresentou para diante dele com uma luz gloriosa, esplendorosa. Somente Paulo viu essa luz, os seus acompanhantes, aqueles que estavam com ele não viram a luz, mas Paulo viu a luz. No entanto, aqueles que estavam na comitiva com Paulo ouviram uma voz que dizia assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Naquele momento então ele, não tem cavalo nessa história, como o pastor Elio já nos ensinou. Não, Paulo não caiu do cavalo, ele não estava andando a cavalo, estava caminhando, mas o Espírito do Senhor, o próprio Senhor Jesus apareceu na frente dele e disse, Paulo, tu não estás perseguindo a ninguém
a não ser a mim, o Messias. Eu sou o Messias que vim para salvar e redimir a Israel. Ele então, neste momento, o rabino Paulo, o religioso Paulo, se transforma agora no apóstolo Paulo. Quando Jesus aparece na frente dele, quando Jesus se revela e mostra que ele está sinceramente enganado, ele está enganado sincero, ele achando e fazendo a vontade de Deus, mas é a luz de Cristo que te ilumina, e é a luz do Senhor que nos ilumina, é a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nos faz enxergar a nossa condição. O Espírito Santo é que é o espelho. Quando você se apresenta diante dele, ele reflete a sua luz e resplandece sobre você a luz do Senhor, e aí você vai ver a sua feiura, você vai ver aquilo que você está vivendo de forma rasa, de forma vazia. Você está vivendo como um rabino, você está vivendo como um pastor, você é apenas um diácono, você é apenas um presbítero, você pode ser apenas um religioso. Mas quando Jesus aparece com graça, ele chega diante de você e diz: você não é perseguindo a outros não, você está perseguindo a mim. Ah, Senhor, tem misericórdia. E aí então o Senhor chega diante dele, o rabino fica para trás, e aí surge então o apóstolo Paulo, e aí é isso que ele avalia, quando ele tem esse encontro, versículo 7, quando ele diz: considerei tudo isso que eu tinha, tudo isso que eu falei, hebreu de hebreu, filho de benjamita, sou fariseu de fariseu, fui educado aos pés do rabino Gamaliel, o maior rabino da época. Ele considera todo esse status, ele considera todo esse pedigree, ele considera toda essa posição de relevância social que ele tinha no meio de Israel. Ele olha para tudo isso. Considerar, essa expressão, considerar, é uma expressão econômica. É como um contador que faz a conta dos débitos e dos créditos de uma empresa. Ele está avaliando o que é débito, o que é crédito, qual é o valor do patrimônio líquido de uma empresa. Ele faz todos esses cálculos. Paulo está fazendo, quando ele diz: considerei tudo isso, ele pegou toda essa matemática, ele fez toda essa avaliação, ele pesou esses valores, o que verdadeiramente é precioso, o que é que tem valor. Será que é ser filho de benjamita? Será que é ser hebreu de hebreu, conhecer a sua origem? Será que o que tem mais valor é ser fariseu? Será que o que tem mais valor é ser pastor? Será que ser presbítero é o que mais importa? Será que são os meus títulos que são mais preciosos para Deus? Será que é isso que distingue e diz que eu sou servo do Senhor? Será que é isso que mostra para o mundo que eu estou fazendo a vontade de Deus? Paulo considerou e só pesou tudo isso. Considerei todas estas coisas como algo sem valor. Ele usa a expressão muito forte. Considerei isso como esterco, como lixo, como um cocô de cavalo do bandido. Porque quando ele pega tudo isso que ele tinha, e aí ele considera com o que ele ganhou em Cristo Jesus, meu irmão, o que nós ganhamos em Cristo Jesus não há de se comparar com as coisas deste mundo. Esse mesmo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: a nossa tribulação, ainda que leve e momentânea, ela não será capaz de nos afastar da glória eterna que o Senhor tem preparado diante de nós. Um peso eterno de glória. Paulo então começa a considerar isso, começa a avaliar: perdi tudo isso. Paulo considerou tudo isso como perda, como esse orgulho de ser jactante e de achar que eu sou o cara, eu sou o judeu por excelência. O que ele está repreendendo e considerando como perda, enfatizo aqui, não é os mandamentos do Senhor, mas é o orgulho dele de achar: olha como eu sou bonito, olha como a minha gravata é chique, até fininha, olha como a minha roupa é assim, olha como a minha vestimenta de rabino cai bem em mim. A lei do Senhor é boa, perfeita, e produz vida em nós. Ele não está refutando os mandamentos e dizendo: deixem de cumprir isso, porque isso não tem valor. Não é isso que tem valor. O que não tem valor é o status, é achar que fazer e obedecer ao Senhor é algo como se fosse um mérito pessoal, um orgulho próprio. Paulo está dizendo para nós que nós não temos que fazer as coisas e obedecer a Deus para buscar vantagens e orgulhos pessoais, mas temos que obedecer e servir ao Senhor, porque Ele é bom, porque faz bem para a nossa alma, porque nos salvará. O resultado disso será uma vida abundante.
O problema é que nós, como crentes, e muitos de nós como cristãos, conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra, eu vou semear aqui para colher na frente. Nós fazemos do reino de Deus uma roleta russa, fazemos das coisas de Deus uma moeda de troca. Eu vou plantar aqui porque eu sei que a palavra de Deus diz: aquele que semeia pouco, pouco colherá, aquele que semeia muito, muito colherá. Então eu vou semear porque eu tenho interesse em ter muitas bênçãos. Aquele que é religioso cumpre este mandamento com interesses egoístas e pessoais. Aquele que é apóstolo, aquele que é o encontrado por Jesus, ele faz essas coisas porque surge de dentro dele um coração generoso. Brota do coração dele um coração amoroso. Exala dos seus poros amor. Exala dos seus poros, amor, misericórdia, compaixão, porque ele primeiro recebeu compaixão, e agora ele está cheio do Espírito do Senhor, para exalar compaixão, para exalar misericórdia, e aí ele semeia, não para buscar benefício pessoal, mas ele semeia porque ele sabe que quem deu para ele é poderoso para dar muito mais, e é muito além do que dar as coisas. O Senhor quer nos fazer ser pessoas transformadas segundo o caráter do reino de Deus. Aí Paulo, então, avaliou tudo isso como perda. Os versículos 8 ao versículo 11 de Filipenses, ele vai avaliar agora o que ele ganhou. Ele perdeu tudo isso, todo esse status. Os versículos 8 ao 11 vai nos mostrar o que ele ganhou nessa consideração, nesta avaliação, nessa contabilidade espiritual. Ele ganhou em Cristo Jesus. Ele, que está no versículo 8, ele diz inclusive assim, que considerou todas essas coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O conhecimento de Cristo, meus irmãos, o conhecer a Jesus é infinitamente mais precioso. Ter em Cristo Jesus uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de intimidade com Ele, é infinitamente mais precioso. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos terrenais. Com toda sorte de bênção nos empregos. Ele, já uma mente que considerou o que verdadeiramente importa, ele, toda sorte de bênção espiritual que estão nas regiões celestes. Meu irmão, o que importa são as bênçãos espirituais que estão no reino dos céus. O que tem valor quando uma pessoa deixa de ser religioso e passa a ser um apóstolo, é quando a gente considera, entende e compreende que o que vale a pena viver, os valores pelos quais valem a pena serem vividos, são os valores do reino de Deus. As bênçãos que verdadeiramente valem a pena correr atrás, são as bênçãos que estão reservadas nas regiões celestiais, espirituais, que o Senhor tem preparado para nós. Não apenas para nós, mas para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Para todos aqueles que se prostrarem e que em seu caminho em direção a Damasco encontrem essa luz. Entre em caminho de Damasco hoje, ache o seu Damasco nesta noite e encontre-se com Jesus nesta noite, para que Ele possa te revelar o que verdadeiramente tem valor, para que Ele possa dizer, como o hino diz, o Espírito Santo falar ao teu coração e dizer que você tem um valor, não pelo que você é e não pelo que você tem, mas é pelo que você tem dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo que se move em você. É essa joia de precioso valor que Jesus deixou e disse: eu vou deixar para vós uma joia de precioso valor, um outro Consolador. E Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia. Foi embora uma fase. Ele é a garantia de que Jesus vai voltar. Ele é a garantia de que você é precioso para Ele. Então, nós temos que compreender que são essas coisas, são essas bênçãos, são esses valores que importam. O conhecimento de Cristo é mais precioso do que ter qualquer outro bem material. Paulo diz assim, o conhecimento de Cristo, no versículo 9, eu quero ser achado nele, eu quero conhecer a Ele, eu quero estar vivendo com Ele.
E ter o conhecimento de Cristo é diferente de saber sobre Cristo. Tem muita gente que sabe a história de Cristo, que conhece sobre Jesus, que sabe as histórias sobre Jesus, mas conhecer a Jesus, nem todos conhecem. Paulo aqui conhecia as histórias sobre o Messias. Ele conhecia a Torá, ele conhecia os profetas, ele conhecia a lei, ele tinha informação sobre o Messias que haveria de vir. Mas como o Messias que veio, apareceu diante dele enquanto estava em carne, ele não reconheceu a ele como Messias. Portanto, saber sobre Jesus não importa nada, mas conhecer a Jesus, conhecer o Jesus, não apenas conhecer as suas histórias, conhecer a Ele pessoalmente, ter uma intimidade com Ele. É de Damasco, é indo em direção a Damasco que nós precisamos caminhar. Nós precisamos ir em direção ao nosso encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos conhecer o Jesus da história, e não a história de Jesus. Conhecer a história de Jesus não vai resultar em nada na nossa vida. Conhecer a história de Jesus não nos fará valorizar as coisas espirituais, mas conhecer a Jesus. Aí Paulo, quando conhece a Jesus, ele diz: a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas vivo pela graça de Cristo Jesus que me achou. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo para a glória dele. Isso é uma declaração de quem conhece a Jesus, e não de quem conhece sobre Jesus. É esse pensamento que nesta consideração Paulo avalia. Eu considero hoje conhecer a Jesus e não saber sobre o Jesus mais precioso. É isso que é importante, é isso que nós temos que nos garantir, é isso que garante a nossa vida, é isso que vai nos fazer ter sentido para a nossa vida. Mas além disso, outrora, quando ele considerou e avaliou todo o seu pedigree, ele olhou para si mesmo e disse: eu era muito bom, eu praticava a lei regularmente, eu era zeloso na prática da lei, mas isso não me trouxe salvação. É o que ele diz aqui, que no versículo 9 ainda, do capítulo 3 de Filipenses, quando ele diz que não tenho por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo entendeu que a salvação, por mais religioso que ele fosse, por mais crente do cocó que ele fosse, por mais crente que fosse mais assíduo na escola bíblica dominical, por mais que fosse alguém que participasse das 7 campanhas de oração para buscar a vitória, ele entendeu agora, considerou, avaliou que isso não tem valor nenhum. Isso não me traz salvação, mas o conhecimento de Jesus, conhecer a Jesus, a justiça que vem da fé em Cristo Jesus, é isso que me traz salvação. Não adianta, meus irmãos, a gente pode até pensar, quando a gente olha no espelho: poxa, eu já sou até uma boa pessoa hoje, eu já sou até mais agradável, eu já sou até uma pessoa melhor de lidar. Não é suficiente, porque não há justiça em nós suficiente para nos tornarmos, para alcançarmos a salvação pelos nossos próprios méritos. Paulo diz, entende, que a justiça de Cristo é a única justiça, é a única forma, é o único meio de nós hoje, nessa avaliação, considerarmos e acharmos a nossa vida para sermos salvas somente em Jesus. Olha só, meus irmãos, em Romanos capítulo 4, verso 3, Paulo descreve a justiça que Abraão alcançou pela fé. Ele usa uma palavra lá, atribuída. Foi atribuída a Abraão a justiça que vem da fé. E esta palavra, atribuir, também que Paulo usa lá em Romanos, já com essa mente de apóstolo e não mais religioso, ele entende que a justiça, a salvação, o perdão das nossas vidas, nós não temos crédito nas nossas contas. Nesta ideia de avaliação contábil, a gente não tem crédito nenhum. Tem gente que ora assim: Senhor, se eu tiver crédito contigo, responde a minha oração. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Ninguém tem crédito com Deus. Mas quando nós atribuímos a nossa fé em Jesus, quando nós temos fé em Jesus,
a nós é atribuída a justiça que vem de Jesus. E Ele que tem crédito, Jesus que é o nosso Salvador, Jesus que pagou na cruz do Calvário a cédula de dívida que pesava contra nós, Ele agora tem como condições de zerar os nossos débitos. Então você entra com o débito e Jesus entra com o crédito. Isso anula a tua condição e fecha a conta e passa a régua e você é salvo em Cristo Jesus. E essa é a justiça que vem da fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, nessa noite, deposite a sua fé em Jesus. Não deposite em mim, que sou pastor, homem falho. Não deposite na missionária, não deposite no seu pai, não deposite em ninguém, porque ninguém tem crédito, mas em Jesus. É isso que Paulo considera, é essa justiça, é esta salvação, não é na religiosidade, não é nas coisas vazias deste mundo, é em Jesus que eu posso ter os meus débitos e minhas dívidas pagas, e agora também posso ser chamado filhos de Deus.